Oi pessoal do Instagram, tudo bem? Aqui é o Felipe Rebouças e hoje nós vamos continuar nossa série Capitalismo, falando sobre um dos seus principais temas atuais, que é a meritocracia, que faz parte aí das democracias capitalistas atuais. Então o vídeo vai estar dividido na primeira parte, que é a explicação sobre o que é meritocracia e os princípios, e a segunda parte, que é a crítica do modelo meritocrático de organização da sociedade. O título do vídeo de hoje é Meritocracia para quem? Então o título já dá um indício de que vai haver uma crítica por aí. Então por isso que eu quero que vocês fiquem atentos até o final desse vídeo para captar e para ver qual é essa crítica aqui. Quais são as críticas, na verdade, que eu vou fazer pautado em alguns autores e obras. Então, o que é a meritocracia e qual a origem desse termo? A meritocracia, segundo a Lívia Barbosa, no seu livro Igualdade e Meritocracia, de 1999, segundo ela, a meritocracia é, no nível ideológico, um conjunto de valores que postula que as posições sociais dos indivíduos na sociedade devem ser fruto, devem ser consequência do mérito de cada um, ou seja, do reconhecimento público da qualidade das realizações individuais. Então a meritocracia é vista como um modo de organizar a sociedade, organizar os cargos dessa sociedade, organizar a administração dessa sociedade a partir do mérito de cada um. Então o que seria esse mérito? O esforço, seria os talentos inatos, o que seria isso? Desde a Revolução Francesa, com seu lema igualdade, liberdade e fraternidade, os ideais de que cada indivíduo seria responsável pela sua própria sorte, pelo seu próprio destino, vem tomando cada vez mais força nas nossas sociedades. Então, a Revolução Francesa marca um ponto-chave nessa luta por uma sociedade menos desigual, que teria na meritocracia um dos seus recursos rumo a essa sociedade mais igual, mais livre e mais fraterna. De acordo com o Oxford Dictionary, o dicionário de Oxford, a meritocracia é um país ou um sistema social no qual as pessoas ganham poder ou dinheiro com base em sua habilidade. Então, aí é importante a gente diferenciar o mérito, da meritocracia. O mérito ele seria algo que tem a ver com a pessoa, a nível individual. Já a meritocracia, ela tem esse cunho da sociedade, do sistema. Então nós temos indivíduos com mérito, e nós temos sociedades meritocráticas. E a meritocracia ela surge justamente numa necessidade que as sociedades sempre tiveram, à medida que elas foram ficando mais complexas, maiores, de organizar os cargos, de organizar as funções, quem faria o quê. Agora, o termo meritocracia ele surge em 1958 na obra The Rise of Meritocracy, que é a ascendência da meritocracia, introdução livre em português, de um sociólogo britânico chamado Michael Young, na qual ele cria uma distopia futurista do mundo de 2034, no qual, neste mundo, a meritocracia ela reinaria e organizaria toda a sociedade. Então, os indivíduos seriam organizados naqueles indivíduos da elite, que tinham todos os méritos, que tinham todas as habilidades, e por isso eles tinham o mérito de estar nessa elite. E os estúpidos, que não tinham mérito, que não tinham esforço, que não tinham inteligência, eles seriam reservados à base da sociedade. Então, ele cria esse termo meritocracia, o Michael Young, no medo de que as nossas sociedades capitalistas, que era aquela sociedade que ele estava vendo na época, uma sociedade cada vez mais capitalista, cada vez mais individualista, ele tinha medo de que isso chegasse a esse ponto, de que apenas o mérito, ou seja, apenas o esforço fosse a medida de classificação social. Então não basta ser humano para ser digno de valor. Você tem que produzir, você tem que estar ali produzindo e se superando. Então, esse vídeo ele surge dessa inquietação, de que nós, hoje em dia, nos pensamos e pensamos os outros a partir dessa régua da meritocracia, do eu sou o que sou a partir dos meus próprios méritos. E de acordo com uma pesquisa do Jonathan Meades, de 2018, a crença na meritocracia vem crescendo no mundo. Então, é uma crença que pode ser perniciosa, pode ser perigosa, e nós vamos ver o porquê. A meritocracia, ela tem dimensões. É como se ela fosse uma forma geométrica, em 3D, e ela tem algumas dimensões.
A primeira delas é uma dimensão chamada de dimensão negativa. O que é isso? É a dimensão que nega, por isso ela é negativa. Ela é a dimensão que nega privilégios, que nega que os indivíduos sejam divididos na sociedade, que os cargos sejam distribuídos na sociedade a partir de privilégios de hereditariedade, de idade, de origem, né, de parentesco, né? Então ela vai negar todo e qualquer tipo de divisão social que não seja pautada na igualdade e também na meritocracia, né, no mérito individual. Então, é uma ideia de sociedade que não leva em conta de onde você vem, de quem você é filho, de que idade você tem, não. O que importa é o esforço que você fez para chegar até aqui. E aí a gente depreende disso a dimensão positiva de meritocracia, que é a dimensão que afirma, por isso ela é positiva, porque ela afirma que a distribuição dos cargos, a distribuição do poder, a distribuição e organização da sociedade, ela deve se originar a partir dos talentos e a partir dos méritos de cada indivíduo dentro de uma sociedade. Então, a dimensão negativa nega privilégios e a positiva afirma a necessidade de uma organização meritocrática. Agora, temos o primeiro problema, que nós vamos desenvolver mais tarde. Como, né, primeiro, que a Lívia Barbosa vai colocar, é que existem várias interpretações de como avaliar o desempenho, ou seja, de como chegar até o mérito que cada pessoa tem, né? Além disso, será esse desempenho fruto de talento, de esforço ou de habilidades de nascença, digamos assim, como muitos acreditam, dos dons, né? Qual é a relação entre esforço individual e a participação das estruturas sociais, como educação, distribuição de renda, dentro dos resultados de cada indivíduo? Será mesmo que existe oportunidade igual para todos? Será que isso é possível? Será como que eu vou medir desempenho individual? Então, algumas questões começam a ser colocadas pela Lívia Barbosa que nós temos que pensar, né? Outro fator da meritocracia é que nem sempre o que a gente considera digno de mérito foi assim. Como assim, Felipe? O que hoje a gente acha foda, antes podia não ser. E isso é importante ser pensado. Então, a Lívia ela traz um panorama histórico desde o século XVIII. E ela mostra que lá no século XVIII, o que era digno de mérito era aquele cidadão, vou até conferir aqui, que tinha uma boa saúde, conforto material, bom temperamento, sabedoria, senso de utilidade social, ou seja, a pessoa tinha que ser útil para a sociedade, para ser digna de mérito, de ser digna de ser notada, né? Ela deveria conquistar o respeito dos outros, né? A sentir-se membro de uma comunidade. Isso lá no século XVIII. Agora, a partir ali do século XIX, com o advento da burguesia industrial, do capitalismo, do individualismo, a gente começa a ter como digno de mérito aquele que trabalha, aquele que não se importa com os laços sociais, porque o que importa para ele é sobressair, né, acima dos outros, é enriquecer. Naquela época do século XVIII, ainda sobressaía a habilidade da prática manual, né, o artesão, né, o ferreiro. Aquilo ainda era o cara admirado. Agora é o intelectual, é o que possui o diploma universitário, é o que possui habilidades cognitivas, né, os gênios aí dos QIs altos. Então, o que é considerado meritório hoje, o gênio, o Steve Jobs, o Bill Gates, numa sociedade menos individualista, como a que a gente tinha antes do século XVIII, antes do século XIX, talvez não fosse o cara que seria o foda dali. Então vamos manter isso em mente, que até o que é considerado meritório, né, nem sei se estou inventando palavra, em uma sociedade muda com o tempo. Então, você que se acha o cara hoje, talvez daqui 100 anos as suas habilidades não sejam dignas de nada. Vamos agora falar de uma diferenciação muito importante também. Gente, meu objetivo aqui é trazer conceitos mais complicados e fazer eles mais acessíveis. Então, eu vou tornar agora palpável para vocês a diferenciação entre sistema meritocrático e ideologia da meritocracia, né?
Sistema meritocrático são aquelas sociedades, como as nossas, né, digamos assim, talvez, né, não são muito, mas tudo bem, que usam a meritocracia em alguns setores da vida social. Então, por exemplo, um concurso público, um vestibular, uma seleção de emprego, né? Então, desde sempre, de acordo com a Lívia Barbosa, as sociedades elas adotaram alguma forma de meritocracia mais forte, que mais desenvolve força física, ou que mais desenvolve o poder de liderança. Então, as sociedades sempre consideraram os méritos na hora de decidir quem é seu líder, quem é seu subalterno. Mas nós, nas sociedades atuais, nós vamos além de usar a meritocracia em alguns setores da sociedade. O que nos leva à ideologia da meritocracia, que é achar que todos os indivíduos, em todos os setores da sociedade, desde a vida privada até a vida profissional e política, devem ser divididos e valorizados ou desvalorizados segundo os seus méritos, segundo o seu desempenho, segundo o seu esforço. Então não basta existir, você tem que provar que merece respeito, provar que merece dignidade através da sua performance, através do seu desempenho. Então, a ideologia da meritocracia é como se ela generalizasse essa ideia de competição, né, que poderia ser restrita só a cargos públicos, a vagas de emprego, a vagas da universidade, a todos os setores, né? E aí a gente vai criar uma imagem do fracassado e do indivíduo de sucesso, mais do que na vida profissional, mais do que na vida acadêmica, né? Ele é fracassado ou ele é um cara de sucesso, como se isso fosse parte da identidade total da pessoa, né? Então, as nossas sociedades atuais, elas amam a meritocracia e estão muito mais próximas da ideologia meritocrática do que de serem sistemas meritocráticos. Por quê? Já pensaram nisso? Por que a gente valoriza tanto? De acordo com o Pierre Dardot e o Christian Laval, aqui nesse livro A Nova Razão no Mundo, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, nós, hoje em dia, nos enxergamos como empresas. Então, eu, Felipe, sou uma empresa, né? Fulano tal é uma empresa e eu concorro com ele no mercado, né? Para que eu possa vender os meus produtos, meu desempenho, ao melhor preço possível. Então, eu só me vejo como uma empresa, como concorrente do outro. Então, tudo que eu consegui é fruto do meu esforço na concorrência com o outro e na concorrência comigo mesmo, né? Como diriam os coaches. Seu único inimigo é você mesmo. Então, nós vivemos em sociedades que se espelham em indivíduos que são self-made men, americanos, né? Que é o Silvio Santos, que saiu do zero e hoje é milionário, do Bill Gates, que estava na garagem, hoje é bilionário. Então, são sociedades que enxergam os indivíduos não como pessoas, mas como empresas, né, dotadas aí de um ideal de competitividade. Porque o que a empresa faz no mercado? Ela compete com outras empresas. E se ela compete, se ela então ganha reconhecimento, é porque ela mereceu, porque ela ganhou a competição. Então, se eu me enxergo como empresa e enxergo os outros como empresa, eu só posso estar numa lógica de competitividade e de meritocracia, né? Partimos todas as empresas de um ponto e vamos, através de nosso esforço, sobressair ou não, derrotar as outras ou não. Então, a ética do mercado é a ética das nossas vidas. Eu ganho segundo as minhas capacidades e meu esforço, e não segundo as minhas necessidades. Mas há um problema aí. Nós vivemos em uma sociedade que se diz igualitária. Está lá na Constituição, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a ideia que permeia é: somos todos iguais perante a lei e, por isso, todos temos as mesmas chances no jogo da vida de nos sobressairmos ou não. Mas será que é mesmo assim? Né? Então, o que existe, primeiramente, é uma igualdade jurídica, né? Uma igualdade formal. Uma igualdade que está lá na folhinha da lei, que diz que nós somos iguais. Né? Então, nós temos direitos ao nascer, direitos iguais. Né? Não há, supostamente, nenhum tipo de diferenciação. O que há apenas são diferenças naturais. Um nasce com talento para uma coisa, outro nasce com talento para outra.
Então, a ideologia da sociedade atual é essa. Temos leis que garantem essa igualdade de direitos, mas é claro que os talentos vão estar distribuídos de maneira aleatória na sociedade, e uns são mais talentosos do que outros. O que nós podemos fazer? Nada, né? Então, essa é a ideia de sociedade. Mas não basta ter uma igualdade formal sem igualdade substantiva. O que é igualdade substantiva? Vamos entender com exemplo. Lá no edital para o concurso de juiz, diz em algum lugar que um negro não pode concorrer, que um pobre da favela não pode concorrer, que um indígena não pode concorrer, uma mulher não pode concorrer? Não. Então todos podem ter acesso, todos supostamente podem ser juízes. Não é vedado, não é proibido a ninguém ser juiz. Mas isso me garante que todos vão chegar no dia do concurso com o mesmo grau de preparação, com o mesmo background, digamos assim, né, com o mesmo pano de fundo, o mesmo nível educacional, tendo oportunidade de acessar as melhores escolas, os melhores planos de saúde, os melhores bairros da cidade, né? Então, será que o governo proveu para essas pessoas de maneira igual educação, saúde, segurança, infraestrutura? Então, será que basta ter uma igualdade formal no edital, sem uma igualdade substantiva, isto é, sem uma igualdade de fato na vida das pessoas, de educação, como eu disse anteriormente, todos aqueles fatores? Então aí a gente começa a ver que pode até existir uma igualdade formal entre todos. Ninguém está dizendo que o fulano de tal negro não pode ser juiz. Mas, será que ele realmente vai chegar a ser juiz com as condições sociais em que ele habita? Né? Então a Mariana de Oliveira, na dissertação de mestrado dela na USP, diz: uma questão é ter as mesmas oportunidades de participar de uma concorrência. Outra, bastante distinta, é ter as mesmas oportunidades de desenvolver os próprios talentos e habilidades para participar da competição por posições valorizadas em condições equitativas. Né? Então, essa é a questão principal que a gente vai debater. Não basta uma igualdade formal na lei, necessitamos de uma igualdade substantiva.